vamos falar do Flávio. Flávio, nenhuma marcação com ele, minha gente. Apenas o Flávio hoje desembarcou em Alagoas. O Flávio não deve se sentir nem um pouco à vontade no Nordeste, porque no Nordeste, quando ele frequenta, muito raramente, é sempre praia ali, aquelas coisas, praias fantásticas, as mais bonitas, resorts extraordinários, festas maravilhosas, algumas até que o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, patrocinou, mas ele hoje tinha que ir, né? Ele é candidato a presidente da República, rejeitado ou não. No Nordeste ele tem que ir lá pedir voto. E ele desembarcou em Alagoas, porque é o estado do seu vice-presidente, do seu candidato a vice, o deputado federal Alfredo Gaspar. E aí vamos mostrar lá o aeroporto, claro, lotado, até porque o aeroporto de Maceió é pequeno, dá para você lotar, é só você convocar ali um determinado grupo. No caso dos militantes, fornecer transporte, alimentação e tudo, você lota aquilo ali com maior facilidade. Então vamos primeiro mostrar as imagens da chegada do Flávio em Maceió e depois um vídeo do Flávio, ele falando de voto útil. Já falo sobre isso. Cadê o Flávio desembarcando aqui? Ah, que beleza. Pronto, tá bom, Alice. Tá bom, Alice. Agora, o problema é assim, você olha e diz, porra, sucesso, né? Não, não foi não. Sabe por que não foi um sucesso o desembarque do Flávio ali? Porque as principais figuras que o apoiam em Alagoas, nenhuma delas compareceu ao desembarque. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, candidato ao Senado, estava lá ocupado com os compromissos dele. JHC, não é isso? JHC, o prefeito de Maceió, Isso. candidato agora ao governo de Alagoas, contra a família Calheiros. JHC também tinha mais o que fazer do que receber o Flávio. Então, ele foi recepcionado basicamente pela torcida ou pelos militantes do vice dele, que é Foi. alagoano, o deputado Alfredo Gaspar, esse que Pelo aparece aqui de menos isso ele branco, consegue levar o dando Gaspar 100 adeus. pessoas para o aeroporto. E no aeroporto é fácil Não, que parecer tenha que tem gente. 200, é fácil, tanto que O pai que dele o fazia Jair... isso quando o pai dele começou a flopar, não conseguia mais levar ninguém para as ruas, todo mundo percebeu que ele estava fraco. O que que ele começou a fazer sem parar? O motociata e encontro no aeroporto. Era só isso. Motociata, 6 mil motos, ele falava que eram 200 mil pessoas. Teve uma vez que ele falou 100 mil, eram 6 mil, 6 mil. O pessoal mostrou, porque teve que passar num momento numa rodovia que tinha lá como filmar, e o pessoal mostrou, eram 6 mil motos. Mas aí, para não mostrar que estava flopado, era motociata e isso. E aeroporto. O filho dele tá aprendendo com o pai. Não, está copiando o pai em tudo, não só no discurso, nas ideias, porque o Flávio não tem ideias, quem tem é o pai, em tudo está copiando o pai. E se propondo a fazer o que o pai fez. Ele não diz tudo, mas, enfim, a copiar pelo pai, a quem ele concederá anistia tão logo se eleja. Tão logo se eleja. Essa é a principal promessa dele. Na verdade, ele é candidato a presidente da República só para tentar anistiar o pai. Porque o Flávio tem falado muito, até para tentar conquistar um apoio mais firme do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele tem falado, olha, eu quero ser um presidente de transição, entendeu? Que é para atrair o quê? O que é ele? Não, eu vou acabar com a reeleição, acabar com a reeleição. Eu governo só 4 anos. E aí não atrapalho a vida do Tarcísio, que quer, em 2030, ser candidato a presidente, nem a vida de ninguém. Só que ele não diz, é candidato a presidente, acaba com a, com a reeleição, se os políticos concordarem, se não concordarem, não.
Mas de transição para quem? De transição para Tarcísio? E É se isso que tirar o pai você da se propõe? cadeia. Se não É tirar, eu duvido nada. que ele tope. Se ele quando diz presidente de transição, ele está pensando é de transição para papai. Porque se eu me eleger presidente, eu vou anistiar papai. Ele vai deixar de ser inelegível. Ele precisa combinar também o jogo com a Justiça Eleitoral e com o Supremo Tribunal Federal. Não é assim. Ele pode até tirar o pai da cadeia, dando um indulto de pena. Isso aí o presidente pode. Além disso, tem de combinar com a Justiça. Não é assim, não. Mas a transição que ele sonharia fazer, o Flávio, e que o pai pôs ele como candidato para que ele faça era a transição dele para o papai. Quer dizer, eu anistio o papai, papai se vira candidato a presidente de novo, e aí eu passo a faixa para ele. O Flávio não fala em subir a rampa junto com o pai, não vai dar tempo, mesmo que ele se elegesse presidente, porque ele só começa a assinar papéis, essas coisas, depois que assumir. E o ato de posse é marcado pela subida da rampa, que ele diz que vai subir com o papai. Ele quer, ele tenta enganar. O Tarcísio não é muito bom de política, pode ser melhor de gestão, mas ele pensa que dá, o Flávio, que dá para levar o Tarcísio na conversa. Não é tão simples assim. Não é transição para Tarcísio, Flávio. Você quer fazer uma transição para papai. Quer entrar para a história como aquele filhote que veio, retomou o governo que o pai tinha perdido e devolveu para o pai. Que coisa mais linda, não é? Eu chego a ficar arrepiado. É uma coisa emocionante, Não, seria. mas eu quero ver, né? Se eles, obviamente, fica com essa cascata de transição, não, querendo atrair o Tarcísio, com esse papo de acabar com a reeleição, para o Tarcísio apoiá-lo de verdade. Sem São Paulo vai perder a eleição com certeza. Mas se ele não tirar o pai da cadeia, Quem vai ele não perder? fará Quem vai isso. E perder? se ele tirar Eu o não, pai da cadeia, ele vai passar para o pai dele depois a presidência, que eu acho improvável que o mas, Guga, se ele não me conseguir uma desculpe, eu não anistia que sei. Foi torne exatamente o que o Bolsonaro elegível, Ô, eu duvido que Guga, o Bolsonaro não queira eu ser estou presidente de novo. preocupado hoje com você, porque você está dizendo exatamente o que eu tinha acabado de dizer. Ou você não está Não, me tudo ouvindo bem. direito, Eu ou não, você não está me ouvindo direito, entendeu? eu tô com Ou duas, o três problema é, crianças aqui em então, não, casa. ou Eu o me problema é distraí mais sério. Eu estou ligeiramente. preocupado. Eu Eu me estou distraí preocupado. ligeiramente. O problema está mais sério. Mas sigamos, Então, que bom que a gente então, pensa se igual. você não é capaz de pôr ordem nas suas filhas, Não chame tem elas como. que o Sem a vovô minha põe esposa por não tem aqui. como. O vovô põe por Mas aqui. elas, Mas a voltando. Lígia volta hoje, ainda bem. Mas voltando. Mas vamos ver o que é que o Flávio, antes de desembarcar em Alagoas, ontem ou anteontem, ele falou, porque o que ele falou é o seguinte: voto útil. Ele começou a pedir o voto útil. O que é o voto útil? Ele começou a dizer o seguinte: olha, quem votou, quem está dizendo que vai votar no Zema, no Haddad, né? Não, vota tudo em mim, vota tudo em mim. Voto útil é uma coisa que você só pede. E se pedir, porque você deixa os outros candidatos irritadíssimos com isso, você só pede em cima da hora. Em cima da hora. É também em cima da hora que se cria ali um espaço favorável ao pedido de voto útil. Porque aí chega lá, digamos, 4 de outubro, primeiro turno. Aí vai chegando perto. Ali, segunda quinzena de setembro, se aproximando do fim de setembro. O Caiado não decola, o Zema não decola, o Renan Santos não decola. Aí E não é nem o caso do candidato pedir. Aí começa um movimento natural dos eleitores desses outros candidatos para dizer: vem cá, não seria o caso da gente então votar logo no Flávio, porque esses outros aqui que a gente está apoiando não vão ganhar. Cria-se um ambiente natural para o incentivo ao voto útil. Mas quando está perto da eleição. E quando você tem candidatos que realmente pontuam, mas que não conseguem, não conseguirão chegar lá.
Aí, não, mas o Flavinho precipitado, inexperiente, que se preocupa sempre mais com casas de chocolate, mansões em Brasília do que qualquer outra coisa, ele não sabe disso. Ou se sabe, ele esqueceu. Então, ponham-se no lugar do Caiado. Do Zema não, que já está lá atrás, não tem a menor chance. Mas do Caiado, que está passando aí para 4%. Aliás, vocês se lembram que Gilberto Kassab, presidente do PSD, Partido do Kassab, Partido do Caiado, lá atrás, meses atrás, ele disse, não, se o Caiado chegar ali com 12%, 15% em meados de agosto, tá de ótimo tamanho, porque isso poderá deslanchar a campanha dele. Meados de agosto. Estamos no fim de agosto. Caiado não passa de 4, 5% nas pesquisas. Já não cumpriu o sonho ou a meta estabelecida pelo Gilberto Kassab. Então, o que é que vai acontecer? Chegando perto ali do primeiro turno, os eleitores do Caiado, do Renan, esquece os do Zema, porque não tem nenhuma importância, o Zema está em queda livre com 2% para 1%. Vamos dizer, porra, eu não vou perder meu voto votando nesses caras. Aí sim, aí vozes bolsonaristas, mas não a do Flávio, para não expô-lo também à irritação dos outros candidatos. Começa a dizer, ah, vamos votar logo no Flávio. Não, ele já está pedindo agora. Ele já está pedindo agora, porque ele está vendo a situação dele ali em São Paulo, empatado com Lula. Rio de Janeiro, empatado com Lula. Minas Gerais, empatado com Lula. Nordeste, aí esquece. Nordeste aí é uma lavagem de voto que o Lula está dando no Flávio. Então ele está ali nervoso. Aí começa a fazer as coisas, a se precipitar. Bota aí o Flávio pedindo, roubando, tentando subtrair os votos do Caiado, do Renan Santos, de quem mais tiver. Renan Santos, Ronaldo Caiado já disseram outras vezes que pretendem tirar o seu lugar no eventual segundo turno. Você não acha que seria, então, no caso, também de debater com eles, já que eles querem tirar o seu lugar, já foram específicos nessa... Não, assim, eu não entendo que eles são meus adversários. Inclusive, eu quero pedir a todos aqueles que estão votando neles hoje, que levem em consideração votar já no Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está escolhendo todos esses candidatos aí, o Zema, o Caiado, o Renan, o Augusto Cury, ninguém aguenta mais o PT. O Brasil não suporta mais 4 anos do PT. Então, se estão votando nele, é porque querem mudança. Então eu peço a todos, que considerem já no primeiro turno, votem na Não mudança votei de nele, não. verdade, Vote em votem mim. naquele que tem capacidade, o único que pode derrotar o Lula, porque se não for no primeiro turno, vai ser no segundo turno que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT. Quer dizer, te lembra, Guga, quando o Ciro Gomes, que está hoje disputando o governo do Ceará novamente, que é o estado dele, o Ciro Gomes ficou indignado da última vez que ele disputou uma eleição presidencial, se eu não me engano, foi em 2022, porque quando foi chegando perto do dia da eleição, o PT, não o Lula, que não fez isso diretamente, mas o PT começou a pregar o voto útil. Olha, você que vai votar aí no Ciro, tá vendo que ele não decola mesmo? E olha que o Ciro estava numa posição mais confortável do que está Flávio em 2018, vários né? estados, hein? Não, eu acho 2018, que ele não foi contra o candidato em Haddad. 2022, o Ceará? Não, não, não. O Ciro não foi candidato a presidente em 2022 também? Ah, é, Ou eu claro, tô... claro, que foi para Paris no segundo Claro, turno. foi. O Ciro ficou indignado. Ficou indignado, até reclamou, falou, esbravejou o diabo. Porque nenhum candidato, não. Que humilhação é essa? Eu tenho 10%, o cara está querendo tomar meus 10%. Eu sei que eu vou perder a eleição. Mas ele ainda quer que eu perca com humilhação? A mesma coisa poderão se sentir o Zema, que é o mais insignificante, o Renan, Renan, Renan Renan do Santos. Missão,
Renan Santos e o Caiado, principalmente o Caiado. Principalmente o Caiado. Porra, calma, o Flávio. Vai catar voto no. Vai catar voto, principalmente nos estados principais, onde você está perigando. É, mas o nosso gênio da raça, o seu Flávio Bolsonaro, já começou com a pregação do voto útil.